O tema é competência da Justiça Federal. Nós vamos passar a falar primeiro de regras gerais acerca da competência da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela é dividida em 5 regiões. Isso foi estabelecido pelo artigo 27, parágrafo 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele vai dizer o seguinte: ficam criados 5 tribunais regionais federais a serem instalados no prazo de 6 meses a contar da promulgação da Constituição, com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e sua localização. Então, foram criadas 5 regiões da Justiça Federal e cada região ela tem um Tribunal Regional Federal. Agora, atualmente, existe uma discussão a respeito da criação da 6ª região, que seria o estado de Minas Gerais, mas ela ainda não saiu do papel. Cada região, cada estado, ele integra uma região. Então, cada estado do Brasil vai integrar uma região, assim como o Distrito Federal. E cada estado, ele recebe a denominação de seção judiciária. E a seção judiciária, ela tem sede na capital do estado. Então, vamos tomar aí um exemplo. A 3ª região, que tem como tribunal o Tribunal Regional Federal da 3ª região, ela é composta por 2 seções judiciárias. Nós temos a seção judiciária de São Paulo e a seção judiciária de Mato Grosso do Sul. Então, o Tribunal Regional Federal da 3ª região, ele tem jurisdição sobre São Paulo e sobre Mato Grosso do Sul. Um outro exemplo é a 4ª região. A 4ª região ela é composta por 3 seções judiciárias. Nós temos aí o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Tribunal Regional Federal da 4ª região, ele é localizado em Porto Alegre. A seção judiciária, ela é composta por subseções judiciárias, o que acontece em razão da interiorização da Justiça Federal. Então, inicialmente, a Justiça Federal ela não tinha interiorização, mas aí ela passou a ser interiorizada e a gente passa a ter unidades da Justiça Federal nas cidades do interior. E aí essa divisão da seção judiciária ela passa a ser chamada subseção judiciária, o que é bem diferente, da divisão da Justiça Estadual, porque a gente sabe que a divisão da Justiça Estadual ela se dá em comarcas, e aqui a gente tem subseções judiciárias. As subseções judiciárias, por sua vez, elas são compostas por varas, pode ter uma ou mais varas, e pelos juizados especiais federais. Então, dentro de uma subseção judiciária, a gente pode ter varas da Justiça Federal ou pode ter juizados especiais federais. E aí, nos termos dos artigos 108 e 109 da Constituição Federal, a gente vai encontrar a competência da Justiça Federal. Então, o artigo 109, ele vai falar o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, a gente tem como regra geral a competência absoluta da Justiça Federal, ela vai levar em conta essas entidades. Então, se eu tiver a União, se eu tiver uma entidade autárquica ou se eu tiver uma empresa pública federal e aí ela tiver nessa condição de autora, de ré, assistente ou opoente, a gente vai ter competência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa. Mas existem exceções, ou seja, há causas em que, mesmo estando esses entes federais na relação processual, a competência não vai ser da Justiça Federal. Então, são situações que a própria
Constituição ela vai excepcionar. Isso vai acontecer em relação às causas de falência, causas relacionadas a acidentes do trabalho, bem como naquelas que estão sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, nessas situações, existe incompetência absoluta da Justiça Federal, não obstante, eventualmente, algum daqueles entes que deveriam ser julgados na Justiça Federal possam fazer parte da relação jurídica processual. E aí, a partir do momento que a gente conseguir fixar a competência da Justiça Federal, ou seja, a gente dizer, olha, a justiça competente para julgar determinado caso é a Justiça Federal, a gente passa para a indagação seguinte, qual seria o juízo competente para o julgamento do processo. E aí, para a gente chegar a gente encontrar qual o juízo competente, a gente vai analisar o artigo 109, os parágrafos 1º e 2º. No parágrafo 1º, a gente vai ter o seguinte: as causas em que a União for autora serão afораdas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. No parágrafo 2º, é dito o seguinte: as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então, nessa linha, a regra do parágrafo 1º, ela trata da situação em que a União, ela é autora e o administrado, aí, o cidadão, ele é o réu. E aí, para facilitar a defesa do réu, o que a Constituição faz? A Constituição vai determinar que a ação deve ser ajuizada na seção judiciária onde o réu tiver domicílio. No parágrafo 2º, por sua vez, é determinado que a ação movida contra a União, ela vai ser ajuizada na seção judiciária em que for domiciliado o autor, ou então, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou ainda, onde esteja situada a coisa, ou, por fim, é possível que ela seja ajuizada ainda no Distrito Federal. Em relação aos outros entes, porque eu estou falando acabei falando da União, em relação aos outros entes tratados aí na regra do artigo 109, que fala da competência, ou seja, entidade autárquica ou empresa pública federal, em relação a esses entes, aplicam-se as mesmas regras quando eles forem autores, réus ou estiverem nas outras situações. Vale ainda notar que as hipóteses do artigo 109, parágrafo 2º, são de competência relativa. Por quê? Porque o autor ele pode optar pela vara do foro do seu domicílio, por aquela onde ocorreu o ato ou fato, objeto do litígio, onde a coisa estiver situada, ou, por fim, no Distrito Federal. Então, se trata aí de competência relativa, é uma competência que ela é fixada em favor do administrado, em benefício do administrado. Então, é uma competência relativa que procura favorecer o administrado.